Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de limites laterais. Para a gente entender o que é limites laterais, vamos primeiro lembrar o que é a definição de limite. Quando a gente escreve aqui, limite de f de x, quando x tende a A, o que a gente está procurando aqui? Eu estou procurando a imagem da função quando x está na vizinhança de A, mas não no A, exatamente. E isso vai possibilitar que a gente utilize a lei do corte. Vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui, só para a gente dar uma revisada. O limite de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aqui a gente tem um problema, porque quando eu substituo aqui x igual a 1, vai ficar igual a quê? 1 menos 1 sobre 1 menos 1, isso aqui dá 0 sobre 0. E a gente sabe que isso aqui é um problema, porque gera uma indeterminação. Só lembrando, 0 sobre 0 é qualquer número. Só você coloca aqui, 0 dividido por 0. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. Então aqui a gente tem um problema, isso aqui vale qualquer coisa. Então o que a gente faz? A gente exclui o ponto 1, somente o ponto 1, mais nada, o ponto x igual a 1. E aí a gente tem a validade da lei do corte. Porque eu não vou estar fazendo a operação 0 sobre 0. Então o que a gente faz? Eu venho aqui, excluo do x ao cubo menos 1 a raiz, e a gente pode usar Brillouin para isso. Então como é que vai ficar aqui o Brillouin? Aqui para o x ao cubo é 1, o x ao quadrado é 0, o x é 0, e a parte independente aqui é menos 1. Né? Só lembrando, isso aqui significa aqui 1 vezes x ao cubo, aqui 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes x, e aqui o próprio menos 1. Né? Então a gente começa aqui com a raiz. A gente sabe que a raiz x ao cubo menos 1 é 1, uma das raízes é 1. Aí a gente vai usar Brillouin. Desce aqui o primeiro, 1. 1 vezes 1, 1 mais 0 dá 1. 1 vezes 1, 1 mais 0 dá 1. 1 vezes 1 menos 1 dá 0. E a gente tem a seguinte fatoração. X ao cubo menos 1 vai ficar igual a x menos 1. Tem que trocar o sinal desse cara aqui, que multiplica aqui x ao quadrado mais x mais 1. De onde veio isso? Desse termo aqui. Esse aqui é o termo do x ao quadrado, esse do x, esse aqui é a parte independente de x. Com isso, eu volto a escrever o nosso limite. Vai ficar limite, em vez de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, até colocar ele, x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, nós vamos poder escrever limite de x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 1. E agora nós vamos poder aplicar aqui a lei do corte nesses dois termos, e a gente fica com... Você observa que eu só posso fazer esse corte se eu estiver aqui dentro do limite. Eu tenho que escrever aqui que eu estou usando um limite, senão isso aqui é uma operação errada. Então isso aqui vai ficar limite de x ao quadrado mais x mais 1, quando x tende a 1. Isso aqui vai ficar, não tem mais indeterminação, 1 mais 1, que é igual a 3. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra, para a gente enxergar como essas duas coisas aqui são iguais. Então, abrindo aqui o GeoGebra, eu já deixei aqui preparada a função f de x igual a x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Aqui, para essa função ser válida, para esse gráfico ser válido, nós precisaríamos excluir o ponto que tem x igual a 1, que é o ponto aqui, eu coloquei o A, 1, 3. Então, se eu excluir esse ponto aqui, deixar esse ponto em aberto, eu vou ter aqui o gráfico da função x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. O que é importante você perceber é que vai bater exatamente com o gráfico dessa função aqui, x ao quadrado mais x mais 1. E nessa aqui eu não estou excluindo ponto. Né? Essa função foi obtida da remoção do fator x menos 1, em cima e embaixo. E nós temos aqui o gráfico, tudo direitinho. E a gente vê que, por isso, essas duas funções, x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1, elas são iguais a menos do ponto que eu coloquei ali, o ponto A, que é o ponto 1, 3. Algo se torna diferente quando eu calculo esse limite aqui, de x ao cubo menos 1. Em vez de ter aqui embaixo só x menos 1, eu vou colocar isso aqui em módulo. Aqui a mesma coisa quando x tende a 1. Aqui que vem a ideia de limites laterais. Agora, a gente vai ter aqui um problema. Porque eu vou ter
que antes de fazer qualquer coisa aqui, saber como é que é essa função. E na verdade, se eu colocar aqui f de x igual a x ao cubo menos 1 sobre módulo de x menos 1, nós vamos ter essa função definida em duas sentenças. Né? Só lembrando, a gente vai ter aqui módulo de x menos 1 é igual a x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual que zero. E vai ficar menos x menos 1 se o x menos 1 for menor que zero. Isso aqui vem da própria definição de módulo. O módulo de x vai ficar igual a x se o x for maior ou igual que zero e menos x se o x for menor do que zero. Nós já tivemos vídeo sobre isso, então basta dar uma revisada lá na parte de equações modulares. Ora, como é que vai ficar então o meu f de x, que é igual a x ao cubo menos 1 sobre módulo x menos 1? Eu vou ter que abrir aqui uma chave para ter a função dividida em duas sentenças. Então a gente vai ter aqui x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. No caso aqui, se o x menos 1 for maior ou igual que zero. Isso equivale, se eu jogar 1 para lá, ó, equivale você dizer que o x é maior ou igual que 1. E você vai ter aqui x ao cubo menos 1 sobre menos x menos 1. No caso aqui, se o x for menor do que 1, a gente pode dar uma melhoradinha aqui nessa parte, que vai ficar, vou botar assim, o x ao cubo menos 1 dividido por 1 menos x, né? Aqui se x for menor do que 1. Agora muda um pouco a forma que eu vou ter de trabalhar quando eu tiver ali uma aproximação com 1. Vamos voltar aqui para o GeoGebra para você enxergar isso. Eu vou colocar agora, vou deixar aqui só a função, só o ponto A1, 3, e vou colocar aqui as duas partes da função. Então aqui a primeira parte da função vai ser com x menor do que 1. A gente vai ter esse lado aqui. Né? A segunda parte da função vai ser com x maior do que 1. Aí a gente vai ter esse lado aqui que eu chamei fm de x. Aí você observa o seguinte. Quando x é maior do que 1, eu trabalho nesse arco de função, e quando é menor do que 1, nesse arco aqui de função. O que vai acontecer quando o x cada vez mais se aproximar de 1? Deixa eu passar um pouquinho para cá. Conforme o x aqui vai chegando próximo de 1, a gente vai chegando aqui perto do ponto A. Ao contrário, quando eu vou me aproximando de 1 com valores menores do que 1, a gente vai se aproximando desse ponto aqui embaixo. Então nós temos um problema, nós temos que ter limites, não quando a função está se encaminhando nos dois lados em torno do ponto. Mas eu vou ter que analisar para um lado, quando os valores são maiores do que o ponto, e quando os valores são menores do que o ponto. E isso é o que define nossos limites laterais. E você pode confirmar esse resultado aqui que eu estou te passando, simplesmente observando a função x ao cubo menos 1 dividido pelo módulo x menos 1. Você vê que elas são iguais. Eu tiro e retorno, elas são exatamente uma em cima da outra. Então o que eu estou fazendo está correto. Vamos então à nossa anotação de limites laterais e vamos ver como é que a gente faz a conta aqui com essa nova abordagem. Então voltando aqui ao nosso caderno, eu posso colocar aqui, né? Esqueci de colocar, vou escrever aqui o x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 se o x for maior do que 1. Maior ou igual que 1. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu for calcular o limite lateral, eu tenho que indicar com um símbolozinho de mais quando ele é representativo da aproximação pela direita, ou seja, com valores maiores, e quando ele com sinal de menos, quando ele é representativo da aproximação pela esquerda, ou seja, com valores menores. Então nós vamos ter isso aqui. Quando eu quero trabalhar nessa região aqui, com os valores maiores do que 1, eu vou usar essa função aqui, e nós vamos fazer a anotação da seguinte maneira. Limite de x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. O símbolozinho é como se fosse ali um expoente, né? Só colocando mais. O que você está dizendo aqui? Que eu estou fazendo uma aproximação da função com valores maiores. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra, que aí você percebe. Quando eu estou fazendo aqui a aproximação com valores maiores, eu estou vindo aqui do 3, 2, me aproximando aqui do x igual a 1. Então eu vou estar me aproximando na função, diminuindo aqui de 10, 5, até o valor ali que a gente tem, que é 3.
Então como é que vai ficar essa função aqui, ó, voltando para o caderno? Isso aqui eu vou estar colocando somente o x com valores maiores, eu não vou estar colocando para os dois lados. A gente trabalha basicamente da mesma forma, mas a gente tem que saber que eu estou só com os valores tendendo a 1 pela direita, ou seja, por que é pela direita? É porque se você olhar aqui, de novo aqui no GeoGebra, eu vou estar com os valores à direita do ponto 1. Vou estar fazendo uma aproximação do ponto 1, mas com valores vindo pela direita. Parece contraditório, né? Porque a orientação que a gente dá aqui é ir para a esquerda, né? Se aproximando do ponto. Mas os valores estão à direita, ou seja, são maiores do que 1. Bom, como é que a gente fica aqui, né? Fazendo as contas? Normalmente, aí você vai ter aqui x ao cubo menos 1. Eu vou colocar aqui, em vez de fazer para o Brio-Ruffini que a gente fez no início, vou fazer aqui usando produto notável, então vai ficar x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, e isso aqui dividido por x menos 1, aí você corta um com o outro, e aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1, que vai ficar 3. Essa tem que ter noção que esse 1 pela direita não é exatamente 1, ele é quase 1, ele é um pouquinho maior do que 1, só que ele é muito pouquinho maior do que 1, tão pouco quanto eu queira. Então ele é uma tendência de se aproximar a 1 com valores maiores. Então, por exemplo, é 1,01, 1,001, 1,0001, ou seja, é uma tendência de aproximação de 1 com valores maiores do que 1. Ao contrário, quando eu estou trabalhando no outro ramo da função, dá uma olhada aqui no GeoGebra, quando eu estou trabalhando nesse ramo aqui, ó, da função que está em verde aqui desse lado, deixa eu deixar ela aqui em outras cores. Aqui, ó, eu estou trabalhando aqui em vermelho aqui, me aproximando agora do ponto x igual a 1, mas com valores menores. Então eu estou trabalhando com 0,9, 0,99, 0,999. Ou seja, cada vez mais próximo ali de 1, mas sem chegar a 1, não pode encostar no 1, e com valores menores. Então a gente vai trabalhar com x tendendo a 1 pela esquerda. Então, de novo aqui no nosso caderno, nós teríamos aqui, ó, limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Aí a gente tem que usar essa parte aqui da função, porque ela é definida para x menor do que 1, diferente de como ela é definida para x maior do que 1. Então a gente vai ficar com x ao cubo menos 1 dividido por 1 menos x, e não mais x menos 1. Aí isso aqui tem que tomar cuidado, que vai ficar limite, quando x tende a 1 pela esquerda, em cima vai ficar a mesma coisa, não vai fazer diferença. Em cima vai ficar x menos 1, e aqui x ao quadrado mais x mais 1. Mas para eu fazer o corte, é conveniente que eu escreva alguma forma que eu possa cortar com o fator que está em cima. Então a gente coloca menos x menos 1. É a mesma coisa, eu coloco menos 1 em evidência ali para no menos x. Né? E aqui eu posso realizar o corte agora, esse com esse. E o que sobra para mim é limite de x ao quadrado mais x mais 1. Isso está dividido agora por menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. E agora vai ficar 1 mais 1 mais 1 sobre menos 1 dá menos 3. Voltando aqui ao GeoGebra, você pode observar, eu vou colocar o ponto B agora, e esse ponto B vai ficar exatamente no 1 menos 3. Se eu alterar aqui o valor dele, ó, você vai ver que vai dar certinho no ponto lá, 1, e aqui eu vou botar menos 3, vai chegar exatamente no ponto B ali. Então essa é a noção que a gente tem de limites laterais. Normalmente, os limites laterais são calculados quando eu tenho uma função com módulo, porque aí eu vou ter que separar a função em duas partes, ou mais até, e aí eu vou ter que avaliar no ponto como é que está sendo essa aproximação. No caso que a gente estudou aqui, não existe o limite de x ao cubo menos 1 sobre modo x menos 1 quando x tende a 1. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó, o que a gente tem? Ó? O limite. Eu quero saber se existe o limite de x ao cubo menos 1 dividido pelo módulo de x menos 1 quando x tende a 1. Isso aqui existe? Essa é a pergunta. Né? A resposta é não. O limite só vai existir da função no ponto quando os dois limites laterais forem iguais. Então, como a gente tem aqui, ó, limite de quando x tende a 1 pela direita, de x ao cubo menos 1
sobre módulo de x menos 1. Isso aqui a gente viu que dá igual a 3. E isso aqui é diferente do limite de x ao cubo menos 1 dividido pelo módulo de x menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda, que nós vimos que dá menos 3. Então, não pode existir o limite de x ao cubo menos 1 sobre módulo de x menos 1, porque os limites laterais são diferentes. Então a gente diz aqui, logo, não existe esse limite que a gente está procurando. Limite quando x tende a 1 de x ao cubo menos 1 dividido por módulo de x menos 1. Só lembrando, para calcular a gente tem que separar os módulos para a gente saber quais são as funções. Mas eu posso escrever com o módulo tendo com x tendendo a 1 pela direita ou x tendendo a 1 pela esquerda. Isso aí não compromete a função, né? Ela é igual a x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 para x maior do que 1, mas ela continua sendo a função x ao cubo menos 1 dividido pelo módulo de x menos 1. Então essa aqui, pessoal, é a ideia que a gente tem de limites laterais. Tá, vamos a alguns exercícios para a gente ver como é que a gente pode melhorar isso aqui com alguns exemplos. Ó, então aqui eu te dou uma função f de x. Eu vou pedir para você calcule o limite de f de x quando x tende a 1, se existir. Vamos pensar como é que a gente faz essa questão. O que você tem que ter na cabeça inicialmente é que isso aqui não serve de nada para mim. Tá? Não interessa para mim qual é o valor da função no ponto. Interessa para mim somente como é que é o valor da função nas vizinhanças do ponto. Não no ponto exatamente. Ok? Então, a gente vai se preocupar somente com os limites laterais aqui e verificar se os dois limites laterais são iguais. Caso sejam iguais, existe o limite da função. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou ter aqui limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Como é que vai ficar esse limite? Vai ficar igual ao limite. Quando x tende a 1 pela esquerda, é 4x mais 1. Quando x tende a 1 pela esquerda. Beleza, não tem nenhuma indeterminação. Isso aqui vai ficar 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Você pode estar em dúvida assim, pô, mas é igual, eu estou só substituindo 1. É que o 1 aqui é 1 pela esquerda, não é um 1 de verdade. Ele é quase o 1. Eu vou cada vez mais me aproximar do 1 com valores menores do que 1, mas não sendo igual a 1. É isso que tem que ter na cabeça de quem está fazendo a conta. Tá? Eu vou substituir como sendo 1 porque ele vai cada vez ser mais próximo, não tão próximo quanto eu queira, próximo quanto se possa ser possível. Então, você substitui ali para 1, mas é uma aproximação. Tem que ter isso na cabeça. Aqui é uma aproximação de 1. Então a gente encontra ali 5. Aí eu vejo no outro limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, vai ficar igual ao limite do x tendendo a 1 pela direita. A rigor não precisava colocar aqui 1 pela direita agora, mas para dar coerência ao que está sendo estudado, vou continuar dizendo aqui que 1 está pela direita. Aí a gente tem aqui 4x mais 1. Opa, desculpa. 3x menos 2. E aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Você observa agora que esses dois aqui são diferentes. Ó. Um é diferente do outro. Então, o que acontece? Não existe o limite de f de x quando x tender a 1. Vamos mais um exemplo aqui. Agora, para esse caso, nós temos aqui a função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, se x for menor ou igual que 3, 8 menos 2x se x for maior que 3. Aqui calcule o limite f de x quando x tende a 3 pela direita, esquerda. Quer saber se existe, na verdade, né, limite f de x quando x tende a 3. Então, quando for 3 pela direita, eu vou estar trabalhando com essa função aqui, porque está me dizendo que x é maior do que 3. Então, nós vamos fazer aqui no A o limite de 8 menos 2x quando x tende a 3 pela direita. Isso aqui vai ficar 8 menos 6, que é igual a 2. No caso do B ali, a gente tem limite. Agora, quando x tende a 3 pela esquerda,
agora com valores menores do que 3. Né? Então, x ao quadrado menos 3x mais 2. E isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9 menos 9 mais 2. E você percebe, então, que é igual. São iguais os resultados. São iguais os resultados quando eu estou tendo a 3 pela direita e 3 pela esquerda. Então, existe o limite. Então, a gente tem aqui, existe o limite de f de x quando x tende a 3 e é igual ao resultado dos limites laterais, que é 2. Não teria nenhuma diferença aqui se ao invés de menor ou igual que 3 tivesse só menor do que 3 e eu dissesse ali para você que, por exemplo, 5 se x igual a 3. Não faria a menor diferença, o resultado continuaria sendo esse. Vamos para mais um aqui, para a gente ter uma noção melhor da matéria. Então, nesse caso aqui, o que você pede é calcular, né, limite de f de x quando x tende aqui a menos 1. A primeira coisa que eu vou verificar é que isso aqui realmente dá um 0 sobre 0. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Aí vai ficar aqui menos 5 mais 4 dividido por módulo de menos 1 mais 1. Então aqui vai ficar 0 sobre 0. Essa primeira parte não se altera, é exatamente igual. A gente tem que verificar se dá indeterminação. Se não der indeterminação, o resultado já está ali. Só que agora a gente tem um módulo denominador, fica muito parecido com o exemplo inicial que a gente estudou. Então a gente tem aqui módulo de x mais 1 vai ficar igual a x mais 1. Se o x mais 1 for maior ou igual que 0, ou seja, maior ou igual que menos 1. E a gente vai ter menos x mais 1 se o x for menor do que menos 1. Aí nós vamos separar essa função em duas partes. Então a gente vai ter aqui f de x igual, aí eu vou abrir uma chave aqui grande, x ao quadrado mais 5x mais 4, e aqui dividido por x mais 1, se o x for maior ou igual que menos 1. E a gente vai ter x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre menos x mais 1, se o x for menor do que menos 1. Então a gente calcula os dois limites em separado. A gente vai ter aqui, quando tendendo aqui a 1 pela direita, então limite, quando x tende a menos 1 pela direita, nós vamos ter aqui x ao quadrado mais 5x mais 4, isso aqui dividido por x mais 1. X ao quadrado menos 5x mais 4, eu posso dizer para você pode fazer a conta por Bhaskara, por Brillo-Ruffini, tanto faz, mas vai ficar aqui x mais 1, x mais 4. E eu fiz aqui por a forma de soma do produto. Então isso aqui vai ficar igual ao limite do x tendendo a menos 1 pela direita. A gente vai ter em cima x mais 1, x mais 4. Isso tudo aqui dividido por x mais 1. E aí a gente pode fazer um corte aqui, em cima e embaixo. Aí a gente vai ficar com o limite de x mais 4, quando x tende a menos 1 pela direita, e isso aqui vai ficar igual a 3. No segundo caso, a gente vai ter o limite de x ao quadrado mais 5x mais 4, dividido por menos, aí a gente vai ter aqui x mais 1. Vai ficar igual ao outro. Aqui o x tende a menos 1 pela esquerda. A diferença vai ser só o sinal embaixo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar o limite de menos x mais 4, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Isso aqui vai ficar, então, igual a menos 3. Ora, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite de x ao quadrado mais 5x mais 4 dividido pelo módulo de x mais 1, quando x tende a 1. Vamos aqui para mais um exercício, aqui para a gente fechar a aula. Vamos dar uma olhada na definição dele. Para a função f definida abaixo, determine a pertencentes reais para que existe limite especificado. Agora, a situação mudou um pouquinho. Eu tenho que descobrir quem é o valor de a para que exista o limite. Então, eu vou ter que forçar aqui que os limites laterais sejam iguais. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica aqui o limite de f de x, quando x tende a menos 2
pela esquerda. Né? Eu quero que exista esse limite aqui. Bom, como é que vai ficar então? O limite, eu tenho que trabalhar com os valores com x menores que menos 2. Então vai ficar 4x mais 3, aqui quando x tende a menos 2 pela esquerda. Vai ficar 4 vezes menos 2 mais 3. 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 3 dá menos 5. Gostaria até de reforçar mais uma vez aqui, é que esse menos 2 pela esquerda não significa exatamente ponto x igual a menos 2, e sim apenas uma aproximação com valores menores que menos 2. Então você considera ali menos 2 igual a 0,1, menos 2 igual a 0,01, etc. Cada vez mais próximo do menos 2, mas nunca chegando ao menos 2. Agora vamos dar uma olhada no outro. Vai ficar o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela direita. Isso aqui vai ficar igual ao limite, no caso agora, de 3x mais a. E eu vou forçar que esses dois limites sejam iguais. Então, menos 2 pela direita aqui vai ficar 3 vezes menos 2 mais o a. Então, vai ficar menos 6 mais a. Como eu quero que exista o limite, esses dois aqui têm que ser iguais. Então, menos 6 mais a tem que ser igual a menos 5. Quanto é que dá o a? Vai trocar o sinal do menos 6, a igual a 1. Então, se a for igual a 1, vai existir o limite de f de x quando x tende a menos 2, e tem que ser igual aos dois limites laterais. Então, assim, com a, vou botar como resposta assim, com a igual a 1, temos o limite de f de x quando x tende a menos 2 igual a menos 5. E assim a gente fecha essa teoria de limites laterais. Uma teoria fácil, mas procura entender com bastante profundidade o conceito. Eu não estou trabalhando no ponto, estou trabalhando na vizinhança do ponto, mas uma vizinhança à direita, ou seja, com valores maiores, ou uma vizinhança à esquerda, com valores menores. Por isso que a gente usa aqui símbolozinho de mais e menos. Valeu, pessoal! Fica um abraço para todo mundo. Encontro vocês aí no próximo vídeo. Valeu!